E aí galera, suave? Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das mentes mais brilhantes esse universo já teve, que foi Gregor Mendel, e que enunciou a primeira lei de Mendel de uma maneira brilhante e que até hoje continua sendo ensinada em escolas. É óbvio que ela sofreu algumas modificações de lá para cá, mas que a gente consegue explicar usando aqui uma caixinha de ovos, usando massinha de modelar, canetas e papel. Vocês vão ver que interessante e que maneira legal, lúdica e barata, ecológica e super criativa para nós entendermos o raciocínio de Mendel. Roda a vinheta aí. Então, o que eu recomendo vocês fazerem é o que vocês estão vendo aqui. Pega a caixa de ovos com a caneta permanente aqui de quadro branco. Vocês vão passar então dividindo logo na primeira linha em preto e depois, quando vocês já tiverem com as folhas de sulfite aqui embaixo, vocês viram que a gente fez A, B, C, D e E para pegar 5 colunas aqui da nossa caixa de ovos, tá? E aqui nós fizemos 6 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. Na coluna C, nós vamos pintar o fundo da nossa caixa, tá? Do jeito que vocês estão vendo aqui. E na linha 4 vamos fazer a mesma coisa, vamos pintar o fundo ali de preto, para que a gente consiga separar a nossa caixa aqui em vários setores. E depois vocês vão pegar a caneta vermelha e exatamente aqui na transição entre a coluna A e a coluna B, vocês vão passar um risco vermelho até chegar aqui na transição entre a linha 3 e 4. E aqui a mesma coisa, vocês vão pegar a caneta vermelha e passar uma linha entre as colunas D e E, até chegar aqui entre as linhas 3 e 4. E última coisa em relação aos materiais, vocês vão fazer 16 bolinhas com massinha de modelar na cor verde e 16 bolinhas na cor amarela para representar ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Vão compreender qual foi o raciocínio e qual foi a lógica dos pensamentos de Mendel. Mendel não tinha a menor ideia do que era DNA, gene ou qualquer coisa desse tipo. O DNA só foi descoberto na década de 50, agora no século passado. Mas ele percebeu que ao misturar pólen de uma planta com outra, ele conseguia fazer cruzamentos e obter determinados filhos, a partir desses cruzamentos, que representavam características ora de uma planta, ora da outra planta. Na primeira geração, que ele chamou de geração parental, ele cruzou plantas puras, amarelas, com verdes. Seria mais ou menos como se ele tivesse utilizado 2 fatores da planta amarela e 2 fatores da planta verde. Vocês perceberam que no nosso primeiro setor aqui, setor 1A, 1B, nós colocamos os fatores de cada planta. Ao misturar pólen de uma planta com a outra, na verdade, intuitivamente ele estava misturando os gametas dessas plantas, tá? Só que ele não sabia o que era gameta, ele chamou de fatores. Então nós vamos primeiro separar os fatores da planta A e separar os fatores da planta B. Então vamos colocar aqui o fator 1 e o fator 2 da planta A, fator 1 e o fator 2 da planta B. Ao cruzar essas plantas, nós misturaríamos os fatores de uma planta com os fatores da outra planta. Então é o que nós vamos fazer agora neste setor da caixa de ovos, tá? Ó, fator dessa planta com o fator dessa planta. Aí o fator desta planta com o outro fator dessa planta. Aí o fator desta planta
com o primeiro fator da outra planta e o segundo fator dessa planta com o segundo fator dessa planta. Nós vamos perceber então que nós obtivemos aqui uma geração que foi chamada por Mendel de geração F1, a primeira geração de filhos, e todas elas têm a mesma composição em relação aos fatores. Quando Mendel descobriu que as plantas amarelas dominavam as plantas verdes, seria como se nós tivéssemos obtido aqui 100% de plantas com a característica amarela, porque o fator amarelo domina o fator verde, tá? Então agora nós vamos pegar plantas daqui, vamos transferir para o nosso setor lá em cima, D e E, para fazer o cruzamento então da geração F1 para obter a geração F2. Um fator amarelo e um fator verde, mais um fator amarelo e um fator verde. Então, Mendel fez a autofecundação de F1, cruzou eles com eles próprios. Para fazer o cruzamento, nós vamos ter que separar os fatores. Então, um fator da primeira planta aqui, o segundo fator aqui. O primeiro fator da segunda planta aqui, o segundo fator aqui. E agora nós vamos ter que fazer o cruzamento dessas plantas para obter depois a F2 e ver qual foi a proporção que nós obteríamos aqui, tá? Primeiro dessa planta com o primeiro da outra. O primeiro dessa planta com o segundo da outra. Aí, o segundo desta planta com o primeiro da outra. E o segundo desta planta com o segundo da outra. Se nós observarmos aqui agora, o que Mendel obteve na geração F2? A cada 4 plantas que nasciam, 3 tinham características amarelas, esta e uma delas tinha característica verde. Por que essas duas aqui têm característica amarela? Como eu falei anteriormente, a cor amarela domina a cor verde. Então, quando a planta herdava um fator para amarelo e um fator para verde, predominava a característica do fator dominante, que é o fator amarelo, tá? Trocando a palavra fatores por genes, vocês vão ver que faz todo sentido. Lá na geração parental, quando Mendel fez a seleção de plantas puras, seria como se ele estivesse cruzando plantas aqui azão, com plantas azinho. Então estou trocando fatores por genes, tá? Ao fazer a segregação dos genes, nós teríamos azão, azinho. Quando nós cruzamos a azão da primeira planta com o azinho da segunda planta, nós teríamos uma filha aqui heterozigota, azão. 100% das plantas seriam heterozigotas e automaticamente teriam herdado a característica dominante. Quando Mendel então fez o cruzamento de F1, a autofecundação de F1, ele cruzou 2 plantas heterozigotas, azão. Então primeiro nós fizemos a separação dos genes aqui, azão da primeira planta, azinho da primeira planta, azão da segunda, azinho da segunda. Ao fazer o cruzamento então, azão, nós colocamos aqui, azão, azinho, colocamos aqui, azinho, azão, colocamos aqui, o azão sempre vem na frente, né? E azinho, colocamos aqui. Então a nossa proporção fenotípica na geração F2 é 3 plantas com característica dominante e uma planta com característica recessiva. Viram como é fácil, através de uma brincadeira aqui com massinha, caixa de ovos, canetas e papel, a gente consegue explicar então toda a teoria de Mendel numa simples brincadeira. É isso aí, galera. Da hora, né? Foi uma maneira bem interessante de explicar para vocês como que Mendel conseguiu, de forma intuitiva, criar toda aquela teoria na cabeça dele e compreender como que as características hereditárias eram passadas de uma geração para outra. Apesar de não conhecer DNA, nunca ter ouvido falar em dupla hélice, intuitivamente, ao misturar pólen de uma planta com a outra, ele começou a fazer determinados cruzamentos e compreender como determinadas características eram passadas a cada geração. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam
Deem um like aí para dar aquela força para a gente, para nos animar para fazer outros vídeos interessantes para vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal e aproveitem e chamem outras pessoas para se inscrever aqui também, porque isso é uma motivação muito grande para que a gente consiga falar cada vez mais sobre ciência de uma maneira bem simples. Valeu, rapaziada!